Abra em Efésios capítulo 3, e eu quero já começar dizendo que Deus quer ampliar os seus limites. Essa é a vontade de Deus para você. E Ele é capaz de fazer muito além do que você pode pensar ou pedir. Você crê nisso? Só que é o seguinte, o que impede de nós ampliarmos os nossos limites? O que impede de nós enxergarmos de uma forma mais longe, mais ampla, de termos as nossas capacidades mais intensas? O que você tem pedido para Deus? Como que você tem pensado? Então, vamos ler Efésios capítulo 3 para a gente poder sair daqui não somente entendendo que Deus quer ampliar os nossos limites, mas sabendo também como ter os nossos limites ampliados. Vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então nós vemos aqui nessas mensagens de Paulo, nessa mensagem, ele falando que está orando pela a igreja de Éfeso, e na verdade essa é uma oração por toda a igreja, para que nós venhamos viver além dos nossos limites. E aqui existem 5 elementos que eu quero ressaltar com você para a gente poder entender e colocar em prática. 5 elementos que nos levam a viver muito além do que nós podemos pensar ou pedir. E aqui o primeiro elemento está nos 2 primeiros versículos e no último. Ali ele diz que por essa razão me ajoelho diante do Pai. Diga, Pai. Esse é o primeiro elemento. Como assim, Pai? Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O Pai tem filho. Quem aqui o cantor antes orou, Pai Nosso? Deus quer ser teu Pai. Deus quer mostrar sua paternidade celestial, divina, pura, ampla, intensa, que ama os seus filhos de uma forma que nós não podemos compreender, porque vai muito além do nosso entendimento. E eu vejo que se compreender como filho de Deus é um grande desafio. Crescer nessa identidade de filho é o nosso foco. Entender como é ser filho de Deus nos leva a acertar, nos leva a viver a dimensão que Ele tem para você. E nós somos muito afetados por conta da nossa paternidade biológica, natural, porque não se compara, por melhor que tenha sido ou por melhor que seja, não se compara à paternidade celestial. Então, se você tem ou teve uma excelente figura de pai, se tem ou se não tem, eu quero dizer para você, eu falo isso para o meu filho, falo que ele precisa crescer como filho de Deus, que o foco dele na vida dele precisa ser filho de Deus. Porque o Deus Pai é muito melhor do que eu. E quanto mais ele conhecer esse Deus Pai,
mais ele crescer como filho de Deus, mais ampla, mais profunda, mais intensa será a presença, o amor, o poder de Deus na vida dele. E é isso que Deus quer para você. Então, precisamos crescer na identidade de filho. E tem mais uma outra coisa com relação à paternidade espiritual. Nós vemos no último versículo: a ele seja a glória na igreja. Tudo começa com o Pai que criou os céus e a terra. Tudo termina com o Pai. Tudo começa nele e deve se direcionar para ele. Na nossa vida como filhos de Deus, tudo precisa apontar para o Pai. Por que você trabalha? Por que você tem família? Isso é um atalho, gente. Entender Deus como Pai, buscar isso na nossa vida, intensamente, crescer na identidade de filho, é o que vai fazer você ser cheio da plenitude de Deus. Esse é o primeiro elemento. Tem 5. Os outros 4 elementos se completam com esse primeiro, para então nós vivermos cheios da plenitude de Deus, nos fortalecermos no íntimo com o seu poder. Primeiro elemento, o Pai. E é por isso, por conta disso, que o adversário, ele vai marcando as pessoas na sua paternidade. É por isso que ele vai tentando afetar a sua identidade. E ainda que a paternidade humana falhe, eu quero dizer para você que a paternidade espiritual nunca falha. Não é verdade, Luiz? Luiz tem um testemunho lindo, né? Um dia ele vai dar o testemunho aqui no culto. Amém? Exatamente sobre isso. Rodrigo também tem. Ausência de paternidade. E quando se conhece o Deus Pai, quanto mais a gente cresce como filho de Deus, a nossa vida toma uma dimensão muito além do que nós podemos pedir e pensar. Mas primeiro, então, entender Deus como Pai e se somos filhos, se recebemos de Jesus essa identidade de filho, então precisamos crescer nessa identidade. E crescendo nessa identidade de filho, então nós vamos sendo cheios da plenitude desse Pai. E esse atalho, novamente aqui, falando, nossa vida precisa apontar para esse Pai. Se somos filhos de Deus, a nossa vida vai carregar essa presença, esse poder, esse significado. E ela vai apontar para esse Pai. E aí fica uma reflexão aqui nesse primeiro elemento. A sua vida aponta para o Pai? O quanto você se compreende como filho e filha de Deus? Durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta-feira, você vive como filho de Deus? O que isso significa para você? Você conversa com o teu Pai? Você brinca com o teu Pai celestial? Você tem papos pessoais com Ele? Você para estar com Ele? Você procura conversar com Ele e saber o que Ele tem para a sua vida? Vamos ao segundo elemento. Aqui, no versículo 15 mesmo, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Segundo elemento, diga, família. Um pai que tem muitos filhos tem uma família. E compreender a dimensão, a importância da família espiritual muda tudo. Muda tudo. Porque se nos compreendemos como filhos de Deus, nós entendemos que fazemos parte da família. Temos o nosso irmão mais velho, que é Jesus, o primogênito entre todos os irmãos. Então olhamos uns para os outros com esse mesmo valor que Deus dá. Somos família espiritual e é no meio da família espiritual é que se desenvolve o caráter, as características do pai da família. Você tem lá uma família biológica. Você faz parte de um grupo de pessoas que tem um sobrenome. E você carrega características, às vezes no jeito de falar, às vezes no jeito de agir. Tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim, não é? Tem coisa que você gostaria de remover das suas características, sim ou não? Tem coisa que você gostaria de mudar, que você reclama no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, na sua família, mas você faz igual hoje. É ou não é? Porque nós carregamos essas características. É quase que por osmose. Faz parte de nós, a gente quer tirar, tem que fazer um baita de um esforço.
E se nós andamos juntos com o Pai e juntos com a família de Deus, nós vamos crescendo nas características do Pai. Nós vamos crescendo nas qualidades do Pai. Só existe um lugar na face da terra em que nós somos cheios da plenitude de Deus, em que nos fortalecemos no íntimo com o seu poder. É no meio da família espiritual. E por que as pessoas se afastam da família? Porque tem muitas pessoas que têm resistência com a igreja por conta das falhas das pessoas, por conta dos problemas dos relacionamentos. Então, se dá uma distância e tenta-se viver de uma forma desconectada com o corpo de Cristo e não adianta. Isso não é viver igreja. Agora, se nós crescemos no entendimento do que é a família espiritual, vamos crescendo na maturidade de saber que todos nós somos falhos. Vou pedir para você olhar para o lado aí e falar assim, você é falho ou dessa? Vai lá. Fala aí, você vem falho. Agora fala assim, ó, só que eu sou pior do que você. Essa compreensão, gente, de verdade, nos leva a crescer em maturidade. Porque você sabe que as pessoas são diferentes de você. Mas quando vêm as diferenças, os conflitos, vêm os problemas de relacionamento, a nossa tendência natural é se afastar. Quando a gente se sente prejudicado, quando a gente se sente magoado, né? A gente, não quero me incomodar. Mas está errado, gente. Porque no meio da família é que a gente cresce em maturidade, em crescimento da prática da palavra. Não tem outro lugar. Na família espiritual. E nós nos compreendemos como família espiritual. E aí talvez você fale assim, prioridade é a família, minha família biológica. Está errado não, está certo. Mas a tua família espiritual também é tua família de sangue. Como assim? O sangue de Cristo. O sangue que foi derramado por amor a você. E é nessas situações que a gente vai crescendo. Tem situação que é complicada, sim ou não? Dá vontade de chutar o balde. Mas é nessas oportunidades que nós podemos crescer. E elas vêm, gente, para todo mundo, não escapa um. Então, passamos a compreender esse segundo elemento com uma outra dimensão de importância. Porque se perseverarmos, se permanecermos, se olharmos para essa dinâmica de família da ótica de Jesus, nós vamos vencendo, nós vamos crescendo, sendo testados no caráter, testados na nossa espiritualidade prática, porque não adianta eu falar que eu creio em Deus, que eu amo a Deus e que eu quero crescer na palavra, isso ficar na teoria, mas quando chega na hora de colocar em prática o amor, o perdão, o domínio próprio, mansidão, paciência, aí eu saída pela direita, daí eu perdi. Mas se eu insisto, posso até dar uma voltada para trás, mas eu permaneço e vou para frente. É isso aí, esse é o caminho. Nós permanecemos, entendemos família espiritual e crescemos nisso, são oportunidades. Algumas situações são mais tranquilas, outras são mais difíceis, faz parte. Então nós precisamos crescer no entendimento, a dimensão de sermos família e como que isso funciona. Porque quando a gente rejeita a família de Deus, nós estamos rejeitando aquele que é o pai da família. Vai lá falar mal da tua família, como é que tu vai ficar? Pensa alguém falar mal do teu irmão, da tua esposa, do teu marido, do teu pai, tua mãe. Você fica tranquilão? Uma coisa mexe aí, mexe ou não mexe? Você fica meio... A família espiritual é a mesma coisa. Por isso que a gente procura andar em discipulado. Por isso que a gente procura cuidar da vida uns dos outros. Cuidar da vida no bom sentido, de ajudar uns aos outros. Não é ficar monitorando a vida. Não é isso, não tem sistema de controle aqui. Aqui é o seguinte, quem quer ser discípulo de Jesus, quem quer crescer em Deus, a oportunidade é vasta. Nós andamos em pequenos grupos por causa disso. Para sermos família, porque ficar sentado olhando a nuca do irmão no culto é bom, mas é muito pouco. E viver família de Deus, viver igreja, é viver em pequenos grupos. É viver em relacionamento. Nos relacionamentos que a gente cresce velozmente a imagem e a estatura de Deus. Então, persevere no relacionamento com a família do Pai. E é nela que você é preparado. É nela que você é enviado na chamada de vida que Deus tem para você. É na convivência na família espiritual que você
é lançado na sua missão de vida. A igreja, a família espiritual é a plataforma de treinamento e de lançamento da sua vida na missão que Deus tem aqui na terra. Se você é filho e filho de Deus. Porque filho e filho de Deus não anda desconectado com a sua família. Não anda, anda conectado. E é por isso que nós damos muito valor para isso, porque nós somos filho do mesmo pai e fazemos parte da sua família. Segundo elemento. Terceiro elemento, versículos 17 a 19. Para que? Para que? Para que? Quem habite? Cristo o quê? Visite. Cristo o quê? Habite. Existe uma diferença entre visitar e habitar? Quem aqui quer Cristo habitando na sua vida? Oh, Jesus, nós queremos que o Senhor habite em nós. Não visite de vez em quando. E aí eu pergunto para você, você tem vivido experiências diárias com Ele? Quando a gente mora com alguém, nós temos contato direto, nós temos relacionamento, nós conhecemos na intimidade, nos deixamos conhecer, nos fazemos conhecer. E quando a gente habita com alguém, quando você mora com alguém, você conhece detalhes da vida da pessoa que outras pessoas não conhecem. Sim ou não? Como é habitar com Jesus? Através de Cristo, você pode experimentar mais dele. Vamos lá, vamos continuar lendo o 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a... É por meio da fé. É crendo, confiando, crendo na sua palavra que nós crescemos em ser habitação dele. Vamos continuar. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. Olha só, aqui está falando de dimensões. Largura, altura, comprimento, profundidade. Espera aí um pouquinho. Você é isso aqui. Fala, eu sou um cubo. Você tem altura, largura, profundidade, comprimento. Está aqui. Os teus limites estão encaixotados dentro da tua estrutura que você tem hoje. Você, mediante a sua história até hoje, você foi construído com certos limites que Deus quer ampliar. Mas para isso acontecer, você precisa... Vamos lá, recapitulando. Primeiro elemento? Pai. Vamos lá. Vai ter uma prova no final, vamos ver quem vai passar. Primeiro elemento, pai. Segundo elemento, família. Terceiro elemento que estamos falando? Cristo. Pai, família, Cristo. E à medida que somos habitações de Cristo, nós podemos então compreender juntamente com todos os santos largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede, é muito além do teu conhecimento. E aí eu fico assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou um eterno indignado, incomodado. Eu quero passar essa indignação para você. Eu quero passar essa incomodação para você, uma incomodação santa. Você recebe? Fica com medo não. Vamos lá, que indignação é essa? Poxa, se eu tenho uma estrutura, se eu estou encaixotado dentro da minha estrutura humana e daquilo que eu compreendi até hoje do mundo espiritual e da pessoa de Jesus. Mas eu sei também que Deus quer me levar muito além daquilo que eu posso pedir ou pensar. Se eu posso ser cheio da plenitude de Deus, eu sei que falta muito para ser cheio da plenitude de Deus. Tem momentos que eu estou muito cheio da plenitude, tem momentos que não, eu quero ser cheio o tempo todo. Eu estou perseguindo essa condição de todos os dias, 24 horas por dia, até quando eu estiver dormindo, eu quero estar 100% cheio da plenitude de Deus. Eu não sei se um dia eu vou alcançar, mas eu vou perseguir isso. A questão é a seguinte, essa possibilidade está disponível para mim e para você. E a pergunta é, você quer ficar do jeito que você está hoje ou você quer ampliar seus limites? Essa indignação que precisa vir no teu coração. Porque por mais que você ache que esteja certo, ou ache que esteja bem, Deus tem muito mais.
E talvez nem esteja tanto assim. Então, essa oportunidade está disponível para mim e para você. Então, se compreendemos Deus como Pai, crescemos na identidade de filho, se ampliamos o nosso entendimento de família espiritual, se queremos ser a habitação de Cristo, não somente uma morada onde Ele visita de vez em quando, nós ampliamos os nossos limites. E conhecer a Cristo é desejar a referência dele, desejar ser o que ele é, como ele é, crescer nas características dele, aprender dele. E é preciso, para ser habitação de Cristo, é preciso uma coisa: se entregar completamente. Não dá para ser parcialmente. Quem aqui é casado? Homens, só os homens, vamos lá. Homens casados, levantem a mão. Independente se a tua esposa está aí ou não, levanta a mão. Fica assim comigo, por favor. Homens casados. Você gostaria que a sua esposa fosse sua parcialmente? Quem gostaria, fica com a mão levantada. Tem um doido aqui? É? Você quer a sua esposa totalmente. Que ela se entregue totalmente para você. Todo o seu coração, corpo, alma e espírito. Esposas, vocês também não querem isso dos seus maridos? Quem aqui quer casar com alguém parcialmente? Está entendendo? Você olha só, na dimensão do relacionamento conjugal, amoroso. E Jesus? Você precisa se lançar de cabeça nesse relacionamento, desse amor maravilhoso que excede todo o conhecimento. E conhecer esse amor de Cristo muito além das tuas dimensões. Você precisa se entregar completamente. Então, terceiro elemento, Cristo. E é com Ele, é nesse amor. Gente, o amor de Cristo. E esse é o quarto elemento. Primeiro elemento, Pai. Segundo elemento, família. Terceiro elemento, o quarto é o amor. Já percebeu que tudo tem a ver com amor? As músicas aí, dor de cotovelo, tudo é amor. Já viu aquelas músicas sertanejas? Meu Deus, que... Às vezes o vizinho lá liga, faz as festas lá. Meu Deus, quanta música, dor de cotovelo, gente. Que tranqueira, que tristeza. Ai, música de saudade. Ai, você me traiu. Ah, não sei o quê, me trocou por outro. E não sei o quê. Tudo tem a ver com amor. Você quer ser amado, não quer? Você quer ser considerado, você quer ser bem visto, bem quisto. Você quer estar em ambientes em que as pessoas considerem você, você quer estar em ambientes em que as pessoas gostem de você. Sim ou não? Na verdade, faz parte da nossa natureza. Mas o amor genuíno nós só vamos encontrar em Jesus, gente. Como é que eu vou desenvolver a minha função de marido da melhor forma? Como é que eu vou amar a minha esposa da melhor forma? Se eu for amar a minha esposa do meu jeito, se eu fosse amar, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não estaria aqui, ela já não teria me aguentado, já teria me dado cartão vermelho, e eu também não ia aguentar ela. Mas por que o amor só cresce? Por que hoje eu a amo mais do que quando eu conheci ela, quando ela tinha 14 aninhos? Por que hoje o amor está mais forte, mais maduro? Por causa de Jesus. Por causa dele, gente. O amor que a gente conhece dele, recebe dele, a gente vai aprendendo a aplicar no nosso relacionamento conjugal. Temos muito que crescer. Eu quero amar mais ainda. E ela diz, amém. Vocês estão falando, amém. Gente, é o amor de Cristo que é a raiz de tudo. Por isso que aqui Paulo está falando, estando arraigados e alicerçados em amor. O amor genuíno vem dele. Gente, sabia que o amor de Cristo muda a sua profissão? Sabia que o amor de Cristo vai te direcionar no propósito que ele tem para você? Sabia que é um amor... Como assim, Sérgio? Mas parece que as coisas são compartimentadas. Como assim? Você está misturando religião com trabalho? Gente, o amor de Cristo vai te direcionar na direção, no alvo, no objetivo que Deus tem para você. Ele vai te levar a compreender
em dimensões muito maiores do que as suas aquilo que ele tem a fazer através da sua vida. Ele vai abençoar pessoas através da sua vida. Você vai ser um instrumento dele naquilo que você faz. Você vai usar a tua profissão para ser bênção para o reino de Deus aqui na terra, para multiplicar isso na vida de pessoas. O amor de Cristo vai mudar a realidade na sua casa. O amor de Cristo vai direcionar todas as tuas gerações. Os teus filhos. Sem amor de Cristo, nós ficamos aí à revelia do mundo. Sendo guiados, sabe lá por quê? Então não dá para nós ficarmos encaixotados e vivendo um amor numa dimensão que a gente só foi aprendendo. E é muito pouquinho. Precisamos aprender dele. Esse amor maravilhoso. E colocar isso em prática em todas as áreas. Na vida afetiva, na vida paternal, na vida profissional, na vida ministerial. O amor de Cristo conduzindo tudo vai nos dando norte, direcionando, nos mantém em lugar de segurança e de certezas, sabendo que o que estamos fazendo aqui, tudo vai nos direcionar para a eternidade. Filhos e filhas de Deus vivem com a mentalidade na eternidade. Quem aqui está pronto para morrer? Aquela pergunta, se você morrer essa semana, você vai para onde? Pesado, hein? Mas é de Deus, hein? É de Deus, hein? Zap espiritual veio agora. Se você morrer amanhã? Quem aqui tem certeza que não vai morrer amanhã? Ninguém, nem eu. Pode ser que essa semana você vai estar fazendo meu velório. Mas faz festa. Porque, Maranata, estou esperando a hora. Só que eu sei que eu vou durar um tempinho mais aí, fica tranquilo. Alguns aí vão ficar tristes. Eu sei que vou durar um pouquinho mais. Queria eu ir logo, mas o Senhor falou, tem alguns anos ainda aí. Até os 85 eu vou durar, estou sabendo. Não tem tempo. No meu olhar, infelizmente, olhar egoísta. Olhar egoísta. Tá vendo como é que eu estou confessando o pecado aqui? Tá percebendo? Porque isso não é o amor de Deus. Mas assim fala a minha carne. Eu pego isso e olho do parâmetro da palavra. Peraí, tem muita gente para salvar aqui. Tem muita coisa para fazer. Então eu não posso pensar só em mim. Esse é o Sérgio, o Espírito. Sérgio Alma já queria, ó. Chega. Tá entendendo? Porque o amor de Cristo, na sua grande dimensão, ele vai nos ajustando, nos lapidando, nos aperfeiçoando. E vai nos levando a renúncias. Amor é renúncia, gente. Amor é renúncia. Amor é entrega total. Você acabou de falar. Todo mundo aqui acabou de falar, amor e entrega total, não é parcial. Então, faça uma avaliação, como está sendo a sua entrega ao amor de Cristo. Está buscando a Ele de verdade? Quanto mais você buscá-lo, você vai se parecer mais com Ele. Você vai ter relacionamentos pessoais com Ele, você vai buscar mais a presença dEle no seu individual. Isso vai atrair a bênção, a presença de Deus na sua casa, na sua família, cada vez mais. Isso vai te levar a experiências ilimitadas, gente. O amor de Cristo nos leva a experiências ilimitadas, ele nos leva a situações que você não tem ideia hoje. Vai te levar a lugares que você não tem noção. Eu nunca imaginei que eu ia parar em Gaspar, gente. Quando eu estava lá no Rio, quando eu estava em Blumenau, eu não imaginava. E glória a Deus por isso. Eu estou aqui porque eu sei que estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Mas era fora da minha compreensão. Alguns anos atrás eu não sabia nem que ia estar em Santa Catarina. Eu queria ir para a Europa. Tive a oportunidade. Quando eu tive, ainda bem que eu já estava com Jesus. Porque era uma estratégia do inimigo. Eu me levar para a Suíça. Ainda bem que Deus tinha falado que ia ser obra do chifrudo. E apareceu. Me cocei na minha alma. Jogar no Lugano da Suíça. Falei, opa! Falei, não. Gente, em Cristo, experimentando o amor dele, as experiências são ilimitadas, você começa a viver mais da plenitude de Deus. O amor é o alicerce, o amor é a raiz de tudo, o amor amplia os teus limites, o amor é a fonte do poder de Deus.
Grava isso. Em tudo que você vai decidir, em tudo que você fizer, coloca essa lente do amor de Cristo. Para pensar antes de qualquer coisa. Isso é amor de Cristo? Isso que eu estou fazendo está dentro do amor de Cristo? Jesus faria assim. O amor de Cristo cura. O amor de Cristo reconcilia. O amor de Cristo dá esperança, renova a alegria. O amor de Cristo relembra das promessas. Algumas que estão encavetadas, estão esquecidas. O amor de Cristo promove um futuro novo. Traz esperança. Muda a história, muda tudo. O amor de Cristo transforma a maldição em bênção. O amor de Cristo quebra cadeias, ciclos de derrotas e leva para a vida plena, plenitude. Mergulhe no amor de Cristo. Primeiro elemento. Segundo elemento. Terceiro elemento. Quarto elemento. Quinto elemento, poder. Diga, poder. Poder que vem do Espírito. Versículo 16. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Você conversa com o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? Você conversa com o Espírito Santo? Eu vou dar uma dica para você aqui. Se você já aceitou Jesus, se você está vivendo, quer viver uma vida com Deus, se não fez, faça hoje, entregue a sua vida para Jesus. Se está andando afastado, se reconcilie com Ele. Então você tem a disponibilidade de receber o Espírito Santo. Se batize, receba o Espírito Santo, e aí você começa a ser a habitação de um amigo verdadeiro que nunca vai te decepcionar, que vai transformar a tua forma de pensar. É a presença do Espírito Santo que vai ampliar os teus sentidos. É a presença do Espírito Santo que vai te levar a dimensões muito além. Eu tenho orado pela sede. Compramos o terreno e Deus promoveu o sobrenatural. Milagres maravilhosos. E está lá comprado, é nosso. Diga, é nosso! É nosso. Glória a Deus. Agora eu tenho pedido a Deus, Senhor, não faz a minha vontade não, faz a tua. Qual é a tua vontade? Qual é o modelo construtivo? Qual é o tipo de projeto? Porque se eu for tomar a decisão da minha vontade, é muito limitado. Mas eu sei que a tua vontade é muito maior, é muito mais ampla. E eu quero saber qual é o teu projeto, qual é a tua vontade. E quando a gente faz essa oração, nós estamos olhando o resultado. Qual é o resultado? Vidas salvas, crianças sendo acolhidas nos projetos, no Instituto IBG, famílias sendo transformadas, casamentos sendo restaurados, grupos de crescimento, pessoas felizes em Cristo, crescendo em plenitude de Deus. Mas para que nós possamos ter esse entendimento, ligarmos céu e terra, a vontade de Deus que está no céu, trazer para a terra, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E é Ele que traz poder. Poder para quê? Para enxergarmos as coisas da forma certa, orarmos na direção correta, fazermos as orações, tomarmos decisões, atos proféticos, entendermos a guerra espiritual, discernirmos o momento, fazermos as coisas certas na hora certa, do jeito certo. Porque se fazemos a coisa certa na hora errada, dá problema. Se tomamos decisões equivocadas, dá problema. Então, é a presença do Espírito Santo que vai nos dando esse poder. Poder que o ser humano natural não entende. As pessoas vão vendo só o resultado depois. Só que elas não sabem o processo que acontece. Eu quero declarar na sua vida que o poder de Deus virá de uma forma sobrenatural a partir de hoje, em nome de Jesus, para quem quer que Deus amplie os seus limites. Mas tem algo a fazer e eu vou te falar agora no final. De uma forma bem prática. Primeiro elemento, Pai. Segundo elemento, família. Terceiro elemento, Cristo. Quarto elemento, amor. Quinto elemento, poder. Busque o poder de Deus. Mas o poder de Deus virá à medida que você buscar crescer na identidade como filho, que é o pai da família. Crescer em comunhão na família espiritual, porque essa é a plataforma, é um ambiente de crescimento. Você ser habitação de Cristo e buscar a presença dele todos os dias, se parecer com ele, cada vez mais. Ser um pequeno Cristo, uma pequena Crista. Ficou estranho. Uma pequena Cristo. Desculpa aí. Ser uma discípula, um discípulo de Jesus, lá onde você está. Você precisa crescer como discípulo de Jesus? Eu preciso também. E eu quero.
Isso é que importa. Você tem acertado em tudo? Não, nem eu. Mas o que importa é que nós queremos crescer. Nós queremos ser luzeiros naquele lugar onde estamos. E eu quero dizer para você aqui, fazer um spoiler, Deus vai fazer algumas coisas no nosso meio que vai despertar você para vai ampliar a presença dele, o poder dele nessa direção. Fica tranquilo. Só conecta com a família, anda junto em unidade, que você vai ver o que vai acontecer nos próximos meses. Mas poder de Deus, a gente vai crescendo nele à medida que vamos entendendo os 4 elementos anteriores e vamos colocando cada um deles em prática. Portanto, então, você vai ampliar os seus limites, vai ser cheio do poder de Deus, cheio da plenitude de Deus, na medida em que você cresce nessa identidade de filho desse Pai Celestial, através de uma entrega total a Cristo, a Jesus, total, não parcial, aprendendo esse amor dele e aprendendo a colocar em prática, pensando em amor como ele pensa, agindo em amor como ele age, crescendo nisso, sendo lapidado, você sendo uma pessoa diferente amanhã, diferente do que você é hoje, passando por essa transformação, sendo desenvolvido no ambiente da sua família espiritual. Então, isto posto, entendendo os 5 elementos, vamos aprender a colocar na prática. A primeira coisa, a gente precisa entender que a nossa identidade foi afetada pelo pecado. Diga assim comigo, a minha identidade foi afetada e é afetada pelo pecado. O que acontece, gente? Problemas com paternidade, abusos familiares, rejeições na infância. Quem aqui já sofreu alguma rejeição na escola, por exemplo? Levanta a mão. Me chamavam de Topodide na escola. Quem é que lembra do Topodide? Levanta a mão, me ajuda. Não pega o celular agora para ver, não, jovens aí, para tentar achar no Google. Não acha agora não, deixa para depois. Me chamavam de cabelo de bombril. Agora tá mais, porque eu fiquei mais velho, ficou mais parecido com o Mobril ainda. Ficou mais prateado, né? Esse dia eu fui no Rio de Janeiro, o tio do cabelo platinado. Falei, ué. Ficou melhor, porque na escola chamavam de Bombril. Cabelo duro. Todo mundo já sofreu uma rejeição na escola. Aí tomou um nome bonito, bullying. Mas eu também fazia bullying com muita gente. Eu botava apelido em todo mundo, misericórdia, ainda bem que eu me converti. Mas essas coisas vão marcando a nossa identidade, a nossa imagem. Sim ou não? A gente vai carregando algumas coisas lá. Eu já escutei de várias pessoas coisas que um dia uma professora ou um professor falou. Fica um carimbo, um registro na alma. Uma coisa que o pai e a mãe falou. Uma coisa que sofreu. Culpas que ficam no inconsciente, situações que machucam e nos travam e nos impedem de viver a plenitude na nossa identidade como filho e filha de Deus. Dificuldade de confiar. Quantos têm dificuldade de confiar plenamente em Deus porque a falta de confiança, a desconfiança, ela fica aqui falando no ouvido, falando na mente e a pessoa não se entrega completamente. Isso às vezes repercute lá no casamento. Fica aquela insegurança, aquele medo, aí vem os ciúmes, vem tantas coisas que atrapalham o ampliar da presença de Deus na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos e nos projetos que Deus tem para você. Quer ver um exemplo muito simples como identidade de filho? Se você sabe que você é filho e filha, você não vai se preocupar com o que os outros vão pensar. Você não vai se preocupar com o que os outros vão falar. Porque você sabe quem você é em Cristo. Não é verdade? Pega o raciocínio aí. Você entendeu isso? Se você sabe quem você é em Cristo, se você vai crescendo na dimensão de quem você é, sabe o quanto que Ele te ama, você não vai se importar. Se alguém vai falar alguma coisa, vai te criticar, vai tentar te atribular, vai tentar falar mal de você, vai tentar marcar sua identidade, vai tentar te ferir de alguma forma, você vai estar tão firme, tão forte dentro de você, que isso não vai te prejudicar. É uma verdade ou não é? Tá, então por que algumas pessoas têm medo de falar em público? Se eu pedir para você vir aqui orar, você vem orar por todo mundo? Sabe o que é isso? Falha na tua identidade. Porque o que impede você de vir falar em público, por exemplo, o que impede você às vezes de tomar uma decisão de ter o teu negócio,
É algum medo por conta de uma marca que ficou na sua identidade e que te impede de fluir numa amplitude maior nos planos de Deus para você. De alguma forma fica o medo de dar errado, o medo de falar alguma coisa errada, o medo de quebrar financeiramente, o medo de perder algo que já tem, o medo de ser mal visto pelas pessoas, o que as pessoas vão pensar, o que vão falar de mim, será que vai dar certo? Eu quero quebrar esse medo em nome de Jesus. Cresça na sua identidade como filho, viva quem você é, quem Deus tem para você, quem Deus vê você. Deseje crescer nisso, para que você amplie os horizontes, para que você marche, avance e não fique parado. Essa indignação precisa vir em você, essa indignação precisa queimar no teu coração, porque se Deus está falando que Ele pode gerar mais, muito além do que você pode pedir ou pensar, se isso é uma realidade, se você crê na palavra, então não dá para você ficar parado. Você não vai ficar do jeito que você está. Amém? Eu quero declarar em nome de Jesus que esse mês de outubro vai ser um mês de transformação na sua vida completa. E alguns aqui vão experimentar uma transformação de 180 graus. Uns na área profissional, na área financeira, outros na área amorosa. Eita glória! Zap, zap espiritual. Alguém pediu aqui essa resposta para Deus? Senhor, fala comigo sobre esse assunto, para eu saber que o Senhor está no controle. Fala sobre isso no culto. Levanta a mão que eu quero saber. Te abençoe em nome de Jesus. O Senhor tem a resposta para você. Descansa. Descansa. Ele está no controle. Tá vendo? Deus é bom demais. Seu amor dura para sempre. Meu Deus do céu, isso é muito bom. Existem dois extremos que impedem o nosso fluir na identidade em Cristo. A autodepreciação e a superestima. A autodepreciação, por conta dos problemas que aconteceram, nós não nos vemos na forma como Deus nos vê. Você tem que chutar o balde com essas coisas. Chuta o balde, fica indignado. Quando você se deparar com medo de alguma coisa, fica indignado. Quero te lembrar aqui, o Espírito Santo vai te lembrar isso lá naquele momento. Você vai romper em nome de Jesus. Para de ficar travado, toda trava cai por terra agora em nome de Jesus. E ficar se autodepreciando, achando que não pode. Não. Pensamento de injustiça, de incapacidade. Não. Inferioridade, te travando. Para com esse negócio. Outra coisa. Eita, nós do céu. Tem pessoas travadas no caixote do pensamento da sua família. Abre a tua cabeça. Quem falou que é para você ficar no nível que a tua família ficou até hoje? Vai para outros horizontes, cara. Abre-se para o que Deus tem, se joga de cabeça. Deixa Deus ampliar os teus limites do que você está pensando, daquilo que você acha que é onde você tem que chegar. Deixa Deus mostrar onde é que Ele quer te levar. Você vai tomar uns sustos bem legais. Você vai se surpreender com o amor de Deus. Ele vai fazer umas coisas, você vai olhar para trás, Jesus, o que era eu, o que eu sou hoje? Né? Lembrei daquele meme da bateria, do menininho agora, meu coração de criança, vê agora. Gente, eu não era ninguém, agora eu sou baterista. Mas para o menino era algo, né, que ele não imaginava, gente. Olha só, hoje eu sou baterista da igreja. Olha o que Deus faz com a gente. Vê? Ele vibrando, ele não imaginava que aquilo poderia acontecer, um menininho ali. Olha só, e aí com a gente é a mesma coisa. A gente olha para trás, gente, eu vou ser sincero, vou falar uma coisa aqui. Eu olho para vocês, se eu me deixar levar na minha alma, saída correndo para aquela porta ali, gente. Eu fico pensando assim, na boa, vou confessar os meus pecados aqui. Vamos lá, hoje é noite de eu confessar o pecado também. Eu fico olhando assim e fico pensando, um bando de maluco. Um bando de doido. Vocês são tudo loucos, gente. Porque eu sei que eu sou sem Jesus. Ainda bem que vocês veem Jesus em mim.
E eu sei que se não tiver Jesus, eu estou lascado. Se eu ficar aqui sem Jesus, eu estou morto. Sem o Espírito Santo, já era. É dor de cabeça para mais de metro. Com Jesus já tem dor de cabeça, mas ele cura, ele vem com bálsamo. Sem Jesus, então, não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Gente, pai, crescer na identidade de filho. Não se deixar levar pela autodepreciação. Manda todo pensamento negativo embora. E tem o outro lado também, o da superestima, da altivez. Não preciso de ninguém. Eu me basto. A minha reserva financeira é minha garantia. Isso não é falado declaradamente, mas no fundo é. Não, o que eu tenho, o meu trabalho é o que vai me segurar. Se segura nisso. Não, aí se distancia das pessoas. Deu um problema, aí não quero mais igreja. Aquela igreja lá, aquele pastor lá, fica lá imitando o menino da bateria. Que coisa feia, falando do menino da bateria, tão querido. Aí não quer mais. Tá entendendo? São detalhezinhos, estou aqui falando de brincadeira, mas é verdade, gente. São pequenas coisas que vão tirando a gente do rumo, do foco. Coisas que a gente ou está no extremo, da baixa autoestima, da autodepreciação, ou da altivez, da soberba, do orgulho. Nós precisamos nos compreender quem nós somos em Cristo. Então, dessa forma, nós vamos adquirir as capacidades espirituais para vencer todas as etapas. E desejando crescer na identidade de filho, valorizando a sua família espiritual e crescendo no relacionamento com ela. Buscando ser a habitação de Cristo, se lançar completamente. Você sabe o que você precisa fazer. Desejando o amor de Cristo, receber esse amor e transmitir esse amor. Porque quem recebe quer transmitir. Quem recebe o amor de Deus quer discipular, quer evangelizar. Quem tem o amor de Cristo que transborda desse amor, não tem como ser o contrário. E poder de Deus, ele te capacita, te dá todos os recursos que você precisar para caminhar no propósito dele. É só confiar. Dentro disso, eu vou dar aqui algumas direções, bem práticas. O que fazer agora? Tendo esses 5 elementos, entendendo que a nossa identidade foi afetada e desejando ser curado nessa identidade e vivendo esses 5 elementos, eu vou falar uma coisa para você que ainda não aceitou Jesus, aceite hoje. Escreva na fichinha, assinale ali, entregue para o pessoal na saída. Pessoal, recepção, equipe IBG. Preencha a ficha, assinale ali. Você que está voltando para Jesus hoje, faça isso. E aí eu quero dar uma palavra para a igreja. Você que está na multidão aí, talvez seja até Você está frequentando? Legal, bênção. Mas não queira ser multidão não, deseje ser discípulo. Sai da condição de frequentador de igreja. Sai da condição apenas de alguém que vai ali no culto e vive de visitações de Cristo. Que não está vivendo esses 5 elementos. Saia disso. Deseje ser discípulo. Se integre a um grupo de crescimento. Se não conhece ninguém diretamente, vem para a reunião de crescimento às 7h30 às quartas-feiras. Se não consegue vir às quartas-feiras, entre em contato comigo. Preencha essa ficha e coloca. Eu quero conhecer. Ali na ficha está célula ainda, mas é grupo de crescimento. Mas assinala ali, bota o telefone que a gente vai entrar em contato com você, eu, Ademir, alguém. Vou te ajudar nisso. Porque dessa forma você vai estar colocando 5 aspectos em prática, 5 elementos. Você que faz parte do grupo de crescimento, deseja ser um mobilizador. Você que é um mobilizador, deseja ser um mobilizador de grupo ou um mobilizador de ministério. Estamos com os grupos de crescimento todos cheios, precisamos de mobilizadores, homens e mulheres que se lançam para Cristo. Você que é mobilizador de grupo, deseja ser mobilizador de região, se lance. Deus chama obreiros que renunciem sua própria vida, para que ele se revele cada vez mais a sua paternidade, seu amor, seu poder, que Cristo habite em você e que você seja fortalecido no seu íntimo com poder que vem do Espírito. Sai do caixote. Amém? Você tem essas dimensões. E o que precisa acontecer com você é isso aqui. Você se abrir. Para Cristo.
ser habitação de Cristo, valorizar sua família, crescer como filho, crescer no amor e no seu poder. Deus quer ampliar os seus limites, amém? Que assim seja. Fique de pé que nós vamos orar agora e vamos fazer isso na prática.